Bem-vindos ao Especial Informação. Hoje contamos com Hélder Mendonça, secretário-geral honorário do Podemos. Bem-vindo a este espaço. Muito obrigado. Questão de fundo. Há crise entre Venâncio Mondlane, candidato suportado pelo Podemos, o Podemos e o presidente do partido Podemos, Albino Forquilha? Bom, eu não ia considerar uma crise em primeira instância, porque há crise, de facto, quando as partes consentem que há violação sobre alguma coisa. No caso, seria o próprio acordo que existe entre o partido Podemos e o Venâncio Mondlane, que deveria determinar a existência e ou não da crise, havendo uma vontade expressa entre as partes e demonstração de crise sobre algum aspecto violado. Tendo em conta que nem o Dr. Albino Forquilha e nem o engenheiro Venâncio Mondlane, em algum momento, nem de forma oficiosa, nem de forma verbal, eles demonstraram uma crise, nós pensamos que não há crise. Agora, se olharmos para todo o contorno dos últimos acontecimentos, no contexto atual, em que é protestada uma tomada de posse, e a tal tomada de posse foi contestada por uma terceira figura da confiança e que esteve a trabalhar, obviamente, com Podemos durante um tempo, ou está a trabalhar com Podemos, refiro-me ao Dinis Tivan, e que trouxe esta situação de crise por via de contestação de uma tomada de posse que está prevista no acordo que existe, ou seja, o acordo pressupõe algumas coisas. Está-se a referir ao acordo assinado em agosto de 2024 pelo presidente do Podemos e o candidato, na época, Venâncio Mondlane. Sim, estou-me a referir a isso. E o que sucede é que o Dinis Tivan trouxe estas matérias e com algum questionamento, porque o acordo prevê a confidencialidade entre as partes, portanto, há uma parte singular e há outra parte que é institucional e é coletiva, vamos dizer. E o que está a acontecer neste momento é que se o Dinis Tivan aborda alguns aspectos sobre o tal contrato, significa que o Dinis Tivan teve acesso ao contrato. E pior do que isso, uma coisa é ter acesso ao contrato e manter-se no sigilo do próprio, na exigência do próprio contrato. Outra coisa é vir ao público, levantar aspectos do contrato e pôr em causa toda essa relação de trabalho que existe entre as partes. Dinis Tivan é irrelevante neste processo do acordo que foi firmado entre o presidente do Podemos e o então candidato Venâncio Mondlane. Sim, sobre o acordo... Ele sabe de assuntos que estão vertidos no acordo que não deveria saber. Sobre o acordo, sim. Sim. Mediante o acordo, ele sabe de assuntos que não deveria saber. Estava no segredo dos deuses. Este acordo, o que está lá vertido, era apenas do conhecimento do presidente do partido e do candidato Venâncio Mondlane? Não. Era do conhecimento do partido e do candidato Venâncio Mondlane. Havia sido combinado que não devia ser divulgado nada que fazia parte do acordo? Não foi combinado. Foi assinado. Foi concordado. O que é que preconiza efetivamente este acordo? Já que estamos a falar do acordo, e há muita coisa que já saiu do papel e é público, o que é que este acordo preconiza na componente da questão de tomada de posse, por exemplo? Olha, os deputados, caso fossem eleitos. O que lhe posso dizer é tão simplesmente que existe um acordo que regula a forma em que as partes devem trabalhar. Sim. Agora, o que preconiza o acordo, se eu estivesse a fazer um disclose do que preconiza o acordo, portanto eu estaria em violação do próprio acordo neste momento. Então, não tenho competência... É um documento secreto. Não tenho competência para expor as cláusulas do acordo, nem os termos do acordo, e nós, como partido, queremos ter pleno cuidado de que não seremos nós a violar estas questões. Vão deixar que sejam os outros a fazê-lo? Se assim o preferirem. E, já agora, vão tomar posse os deputados do Podemos. Sim, há um comunicado que circula desde a noite, final de tarde de noite de segunda-feira, indicando isso. Bom,
Vamos lá, eu gosto sempre de fazer aqui, trazer um raciocínio lógico. Sim. Existe um acordo que regula o que como as partes devem proceder em diferentes situações. Caso ganhem as eleições, caso fiquem no segundo lugar e ainda caso outras situações. O acordo prevê isso. Portanto, neste momento, nós encontramos uma clara limitação de um prosseguimento jurídico. Não há uma ação jurídica que pode ser intentada neste momento a favor da inversão dos números ou da verdade eleitoral. Sim. Isso não quer dizer... Ou seja, o Podemos está conformado com a situação... isso não quer dizer... O Conselho Constitucional, há um veredito final e terminamos aí. Não quer dizer de forma alguma que Podemos estar conformado com isso. Não há conformância. A verdade é que, ainda que não haja conformância, não há o que fazer. Este é o ponto, do ponto de vista jurídico. Agora, existe um outro assunto que é de ponto de vista político. Do ponto de vista político, sim, ainda há algumas coisas que se podem fazer e estão a ser feitas. Está a falar de negociações. Exatamente. Eu não estou a falar de negociações, estou a falar de diálogo. Neste momento está a ocorrer um diálogo que ele permite que a gente encontre uma almofada para a resolução dos problemas. Afinal... A resolução dos problemas seria o quê? A alteração dos números, a indicação de alguns membros do Podemos para cargos ministeriais, o que é que seria efetivamente? A resolução do problema é efetivamente resolver a questão fulcral que gera a união entre as partes. Portanto, a questão eleitoral, a dissonância dos números. A união entre as partes não vem sobre a questão eleitoral. A união entre as partes vem sobre a melhoria de vida das pessoas. Perceba que os mais manifestos eleitorais, eles centram-se todos na mesma coisa, que é como nós iremos melhorar a nossa administração do Estado, porque há um mau funcionamento da nossa administração do Estado que puxa-nos para esta avalanche que estamos indesejadamente. A questão da vida social dos moçambicanos. Existem múltiplos problemas na nossa sociedade que eles precisam de ser resolvidos. Portanto, se nós encontramos aqui obstáculos ou impasse sobre aquilo que gostaríamos como partidos políticos, como o nosso próprio manifesto, então nós temos que encontrar um acordo que possa gerar uma almofada e possa trazer confiança como garantia de que estes aspectos que são fundamentais, eles serão resolvidos. Tem esperança ou podemos de que poder-se já chegar a um acordo com o próximo governo? O caminho que está a ser levado neste momento indica-nos que sim, que haverá um acordo, satisfatório ou não na sua totalidade, na nossa expectativa, nós estamos a fazer... E qual é já agora a vossa expectativa? Falou de questão que é genérica, que é ver melhoradas as condições de vida do povo e o próprio funcionamento da estrutura do funcionalismo público. Qual é que é o vosso desejo efetivamente? O nosso desejo é efetivamente conseguir que Moçambique atravesse para uma fase onde a boa governação seja implementada. Esse é o primeiro ponto. Claro, não está que claro. existe... Não estou claro. Permita-me que reforce a questão. Isto implicaria, por exemplo, nestas conversações, neste diálogo, encontrar-se uma plataforma para se acomodar. Podemos, tem deputados, 43, que vão já para a Assembleia da República. E o presidente do partido passa a líder da oposição, digamos assim. Há uma outra plataforma para, por exemplo, os membros do Podemos, indicados pelo Podemos, passarem para o governo, cargos ministeriais, por exemplo? Trazendo esta informação no momento em que a negociação, que o diálogo está a ocorrer, seria muito complicado, porque poderia até obstruir o próprio processo de diálogo. É preciso perceber que em política a gente precisa ter um pouco de serenidade para encontrar os objetivos que se pretendem. E neste momento, a gente ter uma reunião e uma conversa e que depois a conversa vem ao público, não. Nós temos que garantir que aquilo que é o desejo da maioria, aquilo que é a preocupação da maioria, esteja no centro das atenções da resolução do problema. Esse é o ponto fulcral. Porque, de outra forma, nós estamos a obstruir todo o processo. Como vê, estamos agora a falar de um processo de tomada de posse,
que para mim não faz sentido nenhum, ainda que haja uma razão real, desviamos-nos do Partido Podemos. Portanto, eu não percebo efetivamente, ainda que me dê uma explicação mais inteligente, e está livre de o fazer, porque que há esta arlia, esse desconforto, e chegam até a chamar-nos de traidores pelo facto... Essas palavras não saem daqui da MPC. Não, eu estou a falar daquilo que está na conjuntura social. Nós hoje, a mídia social diz que não estamos a trair o povo. De que formas? De forma alguma. Nós estamos a trabalhar para que nós possamos encontrar plataformas que possam satisfazer os anseios da população. E estando no Parlamento que o Podemos... Esta é uma das formas. É uma das formas. Apesar de que nós temos a consciência que o número que nos foi atribuído, atenção, atribuído, não é o número que reflete aquilo que era a vontade popular, então nós estamos completamente desapontados com isso. Mas nós desapontamos-nos e fazemos o quê? Cruzamos os braços. E falando em estar desapontados, parece que é a conclusão que se chega. E Venâncio Mondlane está desapontado com o presidente do Podemos. E a razão pela qual se fala desta traição ao povo. Bom, foi o povo que votou no Podemos. E há quem diga que, se não fosse o Venâncio, o Podemos não chegava onde chegou. Qual é a percepção que tem disto? Vou começar pelo seu fim. Sim, nós temos humildade suficiente para poder compreender e reconhecer o papel de Venâncio neste processo eleitoral a favor do Podemos. Temos esta consciência. E espero que isso não seja ridicularizado, porque as pessoas não podem... ninguém trabalha sozinho e ninguém conquista nada sozinho nesta vida. É preciso perceber que foi uma união conveniente, que houve vantagens sim para o Podemos, mas houve vantagens também que o Podemos ofereceu ao Venâncio Mondlane. Por exemplo? Portanto, nós estamos numa estrutura partidária em todo o país. E o Venâncio esteve a trabalhar por cima de uma estrutura que já existia. Okay? Então, se quiserem anular o peso do Partido Podemos pelo facto de ter tido essa estrutura, essa é uma avaliação muito pessoal de cada um que quiser fazer. Há quem questiona efetivamente isto, a petulância. É muito pessoal para quem queira fazer isso, porque nós não temos como alterar o pensamento das pessoas. Dizia petulância querendo dizer opulência do Podemos. Está inserido o Podemos efetivamente em todos os quadrantes. Repita a pergunta, por favor, desculpa. Está, eu disse erradamente petulância, querendo dizer opulência. Né? Okay. Opulência. O partido está devidamente inserido no mais longínquo local deste país. Está presente. Sim, nós estamos presentes em todo o país. É verdade que o nível de organização não nos ainda oferece o conforto que desejamos. Estamos a trabalhar Foi com alguma surpresa também? Com alguma, não só com alguma surpresa, que chegaram aos 43? Temos que ser francos e confessar que o Podemos estava a trabalhar com olhos para 2028. Porque a nossa estrutura organizativa e administrativa do país tinha uma visão que nós tínhamos consciência que não tínhamos chegado ao ponto agradável, o que para nós diríamos sim. Ou seja, mas deram um salto maior que a própria perna. Não demos um salto maior que a perna. O que nós percebemos é que temos uma oportunidade e nós podemos fazer com que a oportunidade se torne ainda melhor em benefício daquilo que são os nossos objetivos. Objetivos são, acima de tudo, o bem-estar das pessoas, da nossa sociedade. Atenção, que não se confunde aqui. Agora, uma coisa que eu tenho que perceber, tenho que deixar claro aqui, é que o Podemos fez o seu trabalho, ok? O Venâncio Mondlane também fez o seu trabalho, cada um com a sua dimensão em função da popularidade. E aí não estamos a fim de entrar em competição sobre quem é mais popular, porque é visível. O casamento está ainda de pé. O acordo está em pé, portanto, o divórcio só acontece quando a sentença de divórcio é decretada. Antes disso, nós não temos intenção nenhuma de propalar uma possibilidade de divórcio ou que as coisas estejam mal. Agora, tem estado a conversar estão tingidas, que as questões estão, que a relação está atingida por esse mau clima, que eu considero que é um mau clima que veio de um ambiente externo para o nosso ambiente interno. Este é um facto, mas garanto-lhe que temos idoneidade suficiente para sentar à mesa e resolver essas questões. Ainda bem
que o Venâncio Mondlane decidiu, para a nossa surpresa, vir para Moçambique. Não? Foi uma surpresa para ele. Mas por parte das coisas temos que conversar a parte por ali. Portanto, acho que ultimamente tem falhado bastante a nossa comunicação, a nossa coordenação, e há outras ações que estão a acontecer ligadas de alguma forma ao Venâncio Mondlane. Portanto, reconhece o secretário-geral que de facto há alguma descoordenação, reconhece o secretário-geral honorário que de facto há uma descoordenação, porque ele já levantou mesmo esta questão em termos, há uma dissonância em termos daquilo que é o discurso de um lado, o discurso de outro lado. Reconhece isto? Contra factos não há argumentos. O que está na mesa é o que nós estamos a assistir neste momento. E o que reflete o que está na mesa é efetivamente que alguma coisa está a falhar neste casamento. Agora, é preciso que as partes entendam se são acertáveis ou não. Em função Ficou de tudo uma ideia de que o Venâncio, se calhar, se tomasse como o líder efetivamente do Podemos. Ficaram com esta impressão também? Líder, desculpa? A impressão com que se ficou, de alguma forma, que Venâncio Mondlane eventualmente esteja a se colocar como sendo ele o presidente do partido e não necessariamente o candidato suportado pelo Podemos. Para nós está fora de questão essa visão, porque nós sabemos que é o presidente do partido. Portanto, se nós dentro do partido tivéssemos essa confusão, então alguma coisa estaria a andar mal conosco. Agora, que ficamos com uma sensação de supremacia, de falta de coordenação proposital, se calhar até alguma ausência de confiança sobre como as manifestações foram conduzidas, entre outros fatores que acabaram até tendo implicação, não vou querer inocentar a ninguém, mas teve implicações para o próprio partido. E nós concordamos com isso de alguma forma, porque quando nós entramos para um desafio, não podemos só levar as coisas boas. Então, as coisas que correm mal também fazem parte disso e temos a responsabilidade de levar isso. Venâncio Mondlane anunciou o seu retorno ao país para quinta-feira, dia 9. Vão recebê-lo? Bom, essa é uma questão que deveria ser feita ao secretário-geral executivo neste momento, porque, como sabe, essa informação veio antes de ontem e nós somos uma instituição, existem órgãos, portanto, órgãos que tomam as decisões necessárias. Se essa questão for uma questão de debate do Conselho Político, portanto, haverá um Conselho Político extraordinário que é para dar um suporte ao Secretariado-Geral nas suas decisões. Ou seja, não está garantido que os membros do Podemos vão posso dizer que Venâncio Mondlane no aeroporto na quinta-feira. Não posso dizer-lhe que está ou não está garantido. O que estou-lhe a dizer, claramente, é que esta é uma tarefa do Secretário-Geral. E o Secretário-Geral é que tem que coordenar todas essas ações. E estou na presença do Secretário-Geral honorário. Portanto, se é honorário, é porque é alguém... Former President não decide. Não conhece decisões de Joaquim Chissano de Armando Guebuza que interferiram no governo News. Não decidem. Pode ser. Tem o seu valor moral. Opinião, posso contribuir, posso dar um palpite, posso aconselhar. Muito bem, aí sim. Mas e o que é que aconselharia? Aqui? Sim. Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Sim. E qual é que é essa? O Podemos é um partido de ética. Okay? E nós deveríamos de pôr a nossa ética acima de tudo. A ética seria o que exatamente? Ir receber o candidato a ética é ética. Portanto, quando existe ética entre nós, significa que nós sabemos em que momento nós colocamos as nossas coisas embaixo da mesa. Precisamos saber escolher os momentos para poder colocar as coisas públicas. Portanto, é preciso saber agir com a idoneidade. Não iremos cair na emoção de trazer o jogo para a imprensa e discutir as questões internas do partido na frente a uma lente de uma televisão. Isso não iremos fazer, com certeza. Reconheceu o secretário-geral honorário de Podemos que foi com alguma surpresa, passo o termo, que o Podemos alcançou os resultados que alcançou nestas últimas eleições. Questiona-se quem afinal são os que integram Antes de mais, preciso deputados do Podemos. Antes de mais, preciso corrigir-lhe Faça a favor. Um aspecto que saiu de mim, Sim. para que não seja mal. Eu não disse que recebi com surpresa os resultados, porque depois que começamos a trabalhar com o engenheiro Venâncio Mondlane e começamos a perceber
como o trabalho estava a correr, então as nossas perspectivas eram novas. Agora, nós tínhamos as próprias perspectivas do partido em função do nosso trabalho e do período que nós tivemos em exercício, desde 2019 para aqui, que permitiam-nos dizer que precisamos continuar com o esforço que estamos a fazer, com foco e objetivo para 2028, 2029. Dá no mesmo. Reconhecendo, não dá no mesmo. Reconhecendo que o trabalho que foi feito até um ponto. Sim. Agora, quando chega o engenheiro Venâncio Mondlane, nós recalculamos tudo, porque as possibilidades mudaram totalmente. E isso não nos coloca em situação de surpresa, muito pelo contrário, coloca-nos em situação de cálculo, assim como nós estávamos preparados, ou estávamos a preparar para assumir o governo e não simplesmente ficar na Assembleia da República. Falando em assumir o governo, questiona-se, irei depois a essa pergunta de insistência sobre quem são os deputados, questiona-se, tem o Podemos quadros, onde é que irá buscar quadros, onde é que iria buscar quadros para formarem o governo? Esta que é a grande questão que se coloca. Olha, há todo o interesse em perceber isto. A ideologia do partido, primeiro, defende a inclusão como um fator essencial para a transformação dos diferentes problemas que existem na sociedade. E a despartidarização do Estado é outra questão fulcral que mina muito o funcionamento do Estado. Portanto, nem por coerência, eu diria que nem a Frelimo teria quadros suficientes para montar um governo, ou tem quadros suficientes para montar um governo. Porque boa parte dos quadros que estão na Frelimo também são quadros deficitários. Quando me está a falar de quadros, eu quero inquirir que está-me a falar sobre quadros com qualidade. Competentes. Certo? Competência. Meritocracia. Exato. Agora, é preciso compreender que nas nuances de hoje, não há ninguém que se queira propor-se a fazer um governo e que queira fechar o governo dentro do ambiente. Você está simplesmente começando o processo de exclusão social. E este é um dos fundamentos do problema, é uma das razões dos problemas que estão enraizados em Moçambique. Então, para que isso não aconteça, é de bom tom e de alguma inteligência de qualquer dirigente que pense em gerar uma inclusão. Primeiro porque seria um governo inclusivo, de inclusão. Exatamente. Primeiro porque você vai pacificar as diferentes camadas da sociedade. Segundo, porque você vai diversificar a opinião. Tudo isso permite que o líder tenha a capacidade de tomar uma decisão mais acertada, sob o ponto de vista de que ele tem diferentes polos de opinião. Mas o que acontece hoje em Moçambique é que, contrariamente a isso, nós temos uma situação em que há várias pessoas que lambem botas e vão dizendo ao chefe aquilo que eles querem ouvir. E isto acaba minando todo o processo de governação, todo o executivo e os resultados do próprio governo. Então, para se afastar de tudo isso, o Podemos iria sim buscar quadros em Moçambique, quadros quadros moçambicanos, em qualquer esfera, e já tínhamos iniciado este processo, que é para identificar os melhores quadros e compor um governo com este princípio. Acho que este seria um governo que estaria, vamos dizer, gerido e controlado por uma máquina partidária, porém não seria um governo partidário. Okay? Espero que não haja plágio aqui, acho que já estou a abrir demais a nossa visão. Mas nós não queremos monopolizar isso, estou a querer brincar. Mas a intenção é exatamente essa, nós iríamos buscar quadros. Agora, se me questionar se eu tenho quadros suficientes neste momento na Assembleia da República, etc. Não, de alguma forma, o processo encontrou-nos às meias, portanto, não poderei lhe garantir, dizer que não, eu tenho os melhores quadros. Eu poderia ter algo melhor, mas tenho bons quadros neste momento. Poderia até ser melhor, mas neste momento posso lhe garantir que tenho bons quadros. E falando em inclusão, estaria isto na mesa das negociações, do diálogo, prefiro usar o termo diálogo, e ainda não sabemos com quem está a dialogar, ou podemos, está a dialogar com a Frelimo, com o outro governo, agora. Qual das perguntas quer que responda? Sim, as duas. A primeira qual é? Exato, a questão é, estaria a questão da inclusão naquilo que é
a plataforma do diálogo que estão a manter neste momento? Quer que responda ou vai Sim. para a segunda? Pode responder. Ok. Se eu dissesse esta matéria para si, Sim. Não necessariamente para mim, para os telespectadores, para o povo. para si porque me está a entrevistar, Sim. o que eu faria neste momento estaria a obstruir ou a meter-me no assunto que está a ser debatido num Um fórum mais fechado. fórum mais fechado e bem mais alto. Existem princípios que foram discutidos em cada uma das organizações e se quer saber com quem estamos a dialogar, nós estamos a dialogar com todos os partidos políticos que têm representação no Parlamento. Portanto, esses são parte do diálogo, dentro de um princípio de inclusão. Portanto, estes partidos estão a discutir um conceito de governo que pensamos que seja válido para aquilo que nós desejamos como nação, porque temos uma felicidade em Moçambique de nós termos maior parte dos partidos existentes em Moçambique que sejam partidos de esquerda. Então, nós conhecemos mais ou menos quais são os ideais desses partidos. Agora, é preciso que haja um nível de confidencialidade, de confiança, de fiscalização. É preciso aprimorar todos esses processos, que é para depois perceber se sim, nós vamos a um governo inclusivo ou não. O Podemos sempre defendeu, antes da homologação dos resultados, a criação de um governo de unidade nacional, onde o governo da unidade nacional teria 3 agendas fundamentais. Mas, porém, o que percebemos é que o Partido Frelimo quis entrar para o que pressupomos é que o Partido Frelimo quis entrar para esse diálogo numa situação de vantagem, ou seja, quando os resultados estivessem homologados e a questão de quem vai presidir, quem vai governar, seja inquestionável perante a lei. Então, a partir dali, este fator limita um pouco a abertura de diálogo, mas ainda assim estão a ser feitos esforços para que se encontre a melhor plataforma e que nós possamos encontrar o melhor conceito de governação. Ou seja, para que, podemos estar esperançoso de que, remate final, passo o termo, quando está se faz... esperançoso de que poderá fazer parte do governo. Bom, está novamente a querer tirar alguma coisa que está sendo tratada dentro... É meu papel. Mas, infelizmente, é meu papel proteger todas as coisas que estão sendo tratadas em fórum fechado. E o ponto de questão mesmo, a fechar a relação entre Albino Forquilha, o presidente do Podemos, e Venâncio Mondlane, candidato suportado nas anteriores eleições pelo Podemos, estão neste momento desavindas. Está desavinda a relação? Como é que está, efetivamente? Está-me a fazer a segunda vez essa pergunta. Sim, mas porque não tive a resposta como esperava ter. Agora já... Olha, a relação entre Albino Forquilha e Venâncio Mondlane é uma relação profissional. Os dois não são amigos. São profissionais. E eles mantêm uma relação profissional. Essa é a resposta que eu posso melhorar para si. Continuam conversando, mantendo contato por estes dias? Bom, por força do acordo, creio que sim. Eu não posso garantir, se calhar vou dizer aqui alguma coisa que, não, há uma conversa que ocorre. Depois o Venâncio Mondlane vem e diz, onde é que viste a conversa? Esse não é o ponto. Mas o que eu vou lhe garantir é que a relação profissional entre o Albino Forquilha, aliás... A relação política? Ainda assim. A relação entre ambas as figuras, profissional, está em pé por força do acordo. Como eu lhe disse, há algum belisco no meio de tudo isso, porque esta situação é extremamente desagradável. As acusações que pesam sobre o Dr. Forquilha, o presidente Forquilha, são muito graves. E isso deve perceber até pelo meu semblante que tem só alguma tristeza por essa infelicidade de uma má percepção. E o acordo de até 2028 vai ser rompido, certeza? Bom, esta é uma decisão, como eu disse, que deve ser posta à mesa. As partes têm que sentar e dialogar para poder saber como é que farão seguimento a todo este processo. Não compete a mim chegar aqui, especular coisas e dizer o que não deve ser dito. Muito obrigado. Foi então especial informação nesta noite com Hélder Mendonça, secretário-geral honorário do Podemos. Ele também é membro do Conselho Político desta formação política que vai
ao Parlamento com 43 deputados na próxima legislatura. Passa a ser a segunda força política do país e o seu presidente, o líder da oposição em Moçambique. Boa noite e até uma próxima oportunidade.